Olá a você que está nos acompanhando aqui nos canais do EducSC. Muito obrigado por sua audiência aqui no nosso programa do Novo Ensino Médio. Nesta semana, nós vamos entender um pouco mais sobre a perspectiva das coordenadorias regionais de educação na implementação do Novo Ensino Médio, a partir de uma experiência da região lá de Caçador. Além disso, hoje também é dia de falarmos sobre o componente curricular eletivo dos diálogos contemporâneos das juventudes. Preparamos entrevistas bem legais e você não pode perder. Nós começamos o bate-papo de hoje com a Marcele Guzella, que atua lá na Coordenadoria Regional de Caçador e é responsável pela implementação do novo ensino médio na região. Seja bem-vinda, Marcele. Tudo bom com você? Tudo certo. Obrigada, Gabriel. Vamos começar falando então sobre a necessidade de implementação do novo ensino médio. Por que você acha que era necessário aplicar um novo ensino médio na nossa rede de ensino? Por uma razão bem simples. Historicamente, o efeito funil da escola, referente ao que tange a matrícula inicial e a final, né, seja na área do fundamental como no médio, especialmente no médio, é muito grande. Então, a quantidade de alunos que entram no nosso primeiro ano não fecha com a mesma quantidade do terceiro, né, quando eles concluem o ensino médio. Inclusive, no INEP tem, em 2015, a quantidade de alunos que entrou nos primeiros anos do Brasil todo, em 2015, somente 53% concluíram o médio em 2017, 51% concluíram em 2019. Então, não tinha mais como ignorar essa questão, seja estadualmente, né, o Estado de Santa Catarina, ou, né, o Brasil, já que se trata da Lei 13.415, que é uma lei federal. Era um número muito gritante, essa pouca quantidade, né, de que entram no primeiro ano e que concluem o ensino médio. Então, era necessário, sim, e ele veio só para agregar para esse nosso jovem catarinense e brasileiro. E são quantas escolas piloto que funcionam ali na região de Caçador? Nós tivemos 6 escolas piloto que aceitaram esse desafio, literalmente, né, um desafio em 2019. E agora teremos mais 8 escolas que farão adesão em 2022, em toda a coordenadoria de Caçador. E quais são as principais mudanças que você nota nessas escolas após a implementação do novo currículo? Olha, muito estudo aconteceu com os professores que assumiram e os gestores, né, e os coordenadores pedagógicos assumiram tudo com bastante interesse. Bastante planejamento, focaram no planejamento, eles focaram em aceitar a mudança. Então, essas foram algumas alterações. E quanto aos jovens que já estão vivenciando o novo ensino médio, mesmo com uma pandemia, né, mesmo com toda essa dificuldade da pandemia e mesmo da formação que nós não pudemos dar 100% mesmo, enquanto secretaria ou coordenadoria de educação, fugiu das nossas circunstâncias, todo esse panorama mundial referente à Covid. Mesmo assim, o jovem já está se sentindo um agente do seu próprio futuro quando ele faz a escolha pela eletiva e agora, né, a escolha pelas trilhas de aprofundamento. Entendi. E o novo ensino médio é uma novidade ainda, tanto para as coordenadorias, quanto para as escolas, quanto para a rede como um todo. Quais são os principais desafios que a CREA tem visto na implementação do novo ensino médio e o que vocês têm feito para auxiliar na resolução desses desafios? Tá, eu vou ser bem prática, assim. O desafio maior, um dos grandes desafios é o transporte. É o transporte escolar, porque modifica. O que a 13.415 preconiza? A lei é clara e faz alteração de 2.400 horas que o aluno tinha de carga horária, de horas-aulas, para no mínimo 3.000. E esse 3.000 implica um aumento de carga horária dentro da escola. E o aluno, nós temos alguns municípios aqui, onde só tem uma escola que pertence à rede estadual, mínimo de escola municipal, e da onde o transporte público é o mesmo para as duas, mas as distâncias onde os alunos moram, né, é bastante significativa. Então, a questão do transporte é um dos nossos
desafios, mas estamos lidando e trabalhando arduamente para atender a todos, os que já estavam e os que entram o ano que vem. A formação contínua é um outro desafio necessário, né, e que precisa acontecer, porque ela faz parte de tudo isso, e a carga horária do planejamento. Esse será um desafio maior até para quem entra em 2022, essa carga horária necessária, porque faz parte do processo do novo ensino médio, o planejar em conjunto, planejar coletivo. Certo. E como que os professores, estudantes e até os próprios pais vêm percebendo e participando dessa importante mudança na forma de fazer o ensino? E fico bem tranquila em dizer que as resistências foram pouquíssimas, e muitas delas já foram se desfazendo, né, a partir do momento que o projeto todo, que o programa todo, que o novo ensino médio todo foi sendo mostrado, porque o novo sempre causa uma certa insegurança, mas nós só somos inseguros com aquilo que a gente não conhece, então a partir do momento que eles começam a tomar conhecimento, né, do currículo e essa flexibilização curricular que é proposta na própria lei, na 3.415, e no que Santa Catarina está abraçando para o novo ensino médio, onde o aluno vai estar escolhendo 40% do seu percurso formativo, né, está deixando os professores mais serenos para tocar esse processo, embora todos se sintam bastante desafiados, porque é algo que nunca fora feito antes, né? Antes o aluno não tinha a oportunidade de escolher o que ele cursaria enquanto jovem lá no ensino médio. Então não tinha essa possibilidade. E agora existe. Marcele, e conta pra gente como que foi o processo de escuta para a escolha dos componentes curriculares eletivos. Bem legal, e continua sendo, porque até as escolas ainda estão fazendo, né? Nós temos escolas que, é lógico que tudo dentro da questão do Plancom, cuidando do distanciamento, enfim, tem escolas que estão indo até os 9º anos das redes municipais, fazendo a propaganda com o grupo de professores de cada área de conhecimento, né, para apresentar ou o componente ou a trilha de aprofundamento. E tem situações inversas também, onde os 9º anos, dentro do limite, né, de quantidade correta, dentro do Plancom, estão sendo trazidos para dentro das nossas escolas para eles escutarem dos próprios professores e dos alunos que já vivenciam isso, né? E no caso das novas, do como que será o componente eletivo. Então, os alunos estão gostando e a família vem... Uma vez, nós tínhamos a comunidade, não sei se era uma coisa da região, mas a comunidade escolar, enquanto família, era uma ou outra que acabava participando de verdade da escola. E nesse momento, a gente percebe, assim, que isso está sendo mais massa. Ele está aparecendo em todas as escolas, tem a família buscando qual é a novidade na carga horária, o que o meu filho vai ter a mais, né, nessa demanda de horas que ele estará na escola conosco. A família está bastante interessada, eles estão participando junto, então está acontecendo todo um processo, já tem umas 3 semanas aí que as escolas estão bem envolvidas, né, tanto as piloto como as piloto com as trilhas e com as novas eletivas, e as que vão aderir agora com os componentes, fazendo essa divulgação para poder os alunos estarem efetuando essa escolha que a 13.415 preconiza. E é muito bom, né, Marcele, essa participação dos pais no dia a dia. Então, eu queria que você comentasse para a gente encerrar, queria agradecer a sua participação desde já, e uma última mensagem para as escolas que vão implementar em 2022, então, o novo ensino médio. Olha, que todos, sejam os professores, os gestores, mas os alunos e os pais, né, toda a comunidade escolar abrace o novo ensino médio, se entregue para esse novo ensino médio, se empenhe, porque está aí a oportunidade de, agora vamos colocar como professora, que sou também, a oportunidade de nós, enquanto professores, fazermos aquilo que a gente sempre se propôs no início do ano, em cada plano de aula e nos nossos projetos políticos pedagógicos,
que é desenvolver um aluno na sua totalidade, desenvolver um cidadão crítico, atuante na sociedade, e que às vezes no dia a dia a gente não conseguia fazer. E que daí agora, com o novo ensino médio, nós temos a oportunidade de efetivamente sair daquilo que o aluno quer, do que é a realidade dele, do que é o anseio dele, a habilidade dele, e fazer acontecer. Então, o recado que eu deixo para as novas é que abracem, né, de coração, de corpo e alma, porque o novo ensino médio veio para ficar, e é onde a gente tem que nos arriscarmos e, né, desmantelar todas as crenças e nos inovarmos enquanto educadores, acreditando e fazendo parte da história da educação catarinense e brasileira. Que ótimo, Marcele. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer bastante. A gente conseguiu tratar por diversos temas de um novo aspecto, né, do ponto de vista da Coordenadoria Regional de Educação. E vamos agora para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco para conversar um pouco mais sobre o componente curricular eletivo de diálogos contemporâneos das juventudes. Até lá! Estamos de volta com o programa do Novo Ensino Médio e, desde já, falando sobre o componente curricular eletivo Diálogos Contemporâneos das Juventudes. Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o professor José Dias Lima, popularmente conhecido como Zezinho. A comunidade toda chama ele de Zezinho, que já está aqui. Obrigado pela sua participação, professor. Eu agradeço, Gabriel. Meu nome é José Dias, como você acabou de dizer, o pessoal me chama de professor Zezinho. Eu trabalho na educação há mais de 30 anos, então desenvolvo aqui um componente eletivo na cidade de Caçador. Então, meu agradecimento aos alunos, às alunas, os colegas professores, professoras. Professor, explica pra gente qual que é a importância que você vê nesse componente curricular eletivo. Ô, Gabriel, esse componente curricular eletivo, ele é importante porque a gente vinha com uma experiência de ensino médio que a gente tinha lá os componentes tradicionais. Esse componente, ele então é algo novo e eu vejo ele assim como instigante e desafiador, porque ele não está dentro daquele, vamos dizer, daqueles traços tradicionais dos componentes que a gente estava acostumado com eles. Então, a importância desse componente é que a gente tem oportunidade de fazer assim, uma experiência diferente, né? Um trabalho pedagógico diferente com os estudantes. E quais são os conhecimentos que podem ser desenvolvidos a partir desse componente curricular eletivo? Ô, Gabriel, esse componente, no caso que eu estou trabalhando, né, que é Diálogos Contemporâneos das Juventudes, esse componente, ele então propõe fazer uma reflexão sobre a identidade juvenis. Então, assim, uma coisa interessante, uma coisa nova dentro das escolas é a possibilidade da gente, então, conversar, né, sobre essas identidades da juventude, fazer uma discussão mais direta, uma discussão, então, em torno dessa temática. E quais projetos, professor, você já conseguiu desenvolver com os alunos nesse tempo que está lecionando o componente curricular eletivo? Ô, Gabriel, então, esse componente eletivo, eu construí com os meninos um trabalho, uma investigação, em torno da iniciação à pesquisa científica. Para fazer esse trabalho, eu, então, desenvolvi com eles uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa bibliográfica. E o objeto de investigação, vamos dizer assim,
a gente colocou assim, então, né? Frente aos dilemas, as contradições, os desafios da sociedade contemporânea global, qual é o rosto da juventude da escola Paulo Schieffer? Entendi. E como que foi trabalhada essa investigação junto com os alunos, professor? Qual que foi a recepção deles? Como que eles conseguiram desenvolver essa investigação na prática, assim, depois de que vocês implementaram o projeto? Ô, Gabriel, é assim, então, esse componente, esse ano, por causa da Covid, ele está acontecendo, né, de forma remota. E a gente está, então, fazendo a discussão, para a gente normalizar a discussão, tudo direitinho. Então, como ele é remoto, a gente precisa estar atento a 3 coisas, né? Primeiro, que um bom número de alunos não tem acesso às tecnologias. O segundo, como manter, então, assim, uma comunicação interativa com os alunos. E um terceiro desafio que eu coloco assim é como, então, garantir a colaboração e a participação dos alunos. Então, apesar desses limites, a gente assim conseguiu fazer um trabalho, como eu estou dizendo, né, em torno dessa questão da investigação, a pesquisa científica, e a gente então começou com um levantamento de dados, depois a gente foi para a técnica de leituras, a gente fez então a produção de texto, discutindo 3 conceitos: globalização, juventudes e cultura. E, apesar dos limites, a receptividade foi legal e a gente conseguiu produzir uns textos bem bacanas. Interessante, imagino que a comunidade deve ter se envolvido bastante com esse projeto. E indo nessa linha, professor, que você comentou de tecnologias e de ensino remoto, as tecnologias durante a pandemia, elas se mostraram uma arma poderosa para a gente conseguir manter o ensino. E é sobre isso que os componentes curriculares tratam, na verdade. Então eu queria saber como é que foi as dificuldades e os aprendizados que trabalhar esse componente de forma remota trouxeram tanto para você quanto para os alunos. Olha, Gabriel, assim, essa questão da pandemia, né, como você está dizendo, ela então trouxe para a gente o desafio de trabalhar com as tecnologias. Nesse nosso componente, então, todo o material pedagógico que é produzido, a gente disponibiliza ele em PDF e formulário Google. E esse material, então, ele é colocado na página da escola sobre o novo ensino médio e ele é disponibilizado em grupo de WhatsApp. Cada turma, são 4 turmas que eu trabalho, e cada turma tem seu grupo de WhatsApp. E a gente também produz fotocópia dos materiais, e eu 2 vezes por semana eu passo na sala, faço uma visita rápida para poder motivar os alunos e para poder incentivá-los para poder envolver no processo, né? Então, Gabriel, assim, em relação à questão do aprendizado, eu chamo a questão para 2 tópicos. O primeiro foi a interação e apropriação de subsídios teóricos, metodológicos, em relação, então, à pesquisa científica. O outro aprendizado, assim, que chamou a atenção é a questão, então, do desenvolvimento do autoconhecimento. E tendo presente também, né, a questão do protagonismo juvenil, que é muito importante nesse debate, muito importante nessa reflexão, a consciência cidadã, no sentido, então, do próprio jovem, né, fazer experiência de construir alternativas para um sistema, para um modelo social justo, igualitário, sustentável. Entendi. E, professor, o senhor estava comentando antes com a gente essa questão de que às vezes dá uma passadinha na sala para ver como os alunos estão.
Então conta pra gente um pouquinho como tem sido essa experiência de uma atuação quase que diária com os alunos. Ô Gabriel, essa atuação assim 2 vezes por semana, porque aquilo que a gente estava dizendo, a experiência ela está remota e ela tem alguns limites, né? Então, todos esses momentos, quando a gente está interagindo ali pelos canais da internet, quando eu estou passando na sala, então, assim, é muito importante a presença do educador como um mediador, no sentido, assim, da gente ir construindo relações para possibilitar a discussão intelectual e, sobretudo, socioemocional. Então, esse trabalho, assim, da gente, professor como mediador, né, essa é uma categoria que a gente já tem um bom tempo que a gente trabalha com ela, mas esse contato, então, para a gente efetivar, então, essas relações, né, de ordem intelectual, socioemotivo, tendo em vista, então, o processo ensino-aprendizagem no sentido da gente incentivar, da gente motivar para que os alunos possam desenvolver suas potencialidades. Professor, queria agradecer então a sua presença no nosso programa de hoje. Acredito que a gente conseguiu tratar de vários temas desse novo componente curricular eletivo. E eu queria que o senhor deixasse, professor Zezinho, uma última mensagem então para os nossos alunos e professores que vão cursar esse componente curricular eletivo. Eu agradeço a participação e o que eu tenho para dizer para os colegas que estão pensando em oferecer um componente eletivo, que é muito importante, então, a gente, primeiramente, elaborar um projeto procurando, assim, ter clareza em relação aos objetivos, a gente ter um plano de ação e não podemos perder de vista o processo de formação integral e o protagonismo juvenil. Então, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. Um abraço a todos os alunos e a todos os colegas professores. Tá certo, então, muito obrigado, professor Zezinho. Agradeço muito a sua participação no programa de hoje e vamos agora para mais um intervalo. Mas não saia daí, porque daqui a pouco o programa do Novo Ensino Médio volta para saber o que os alunos que já cursaram esse componente curricular eletivo sobre diálogos contemporâneos das juventudes acharam dessa experiência. O programa do Novo Ensino Médio está de volta aqui nos canais do EducSC. Chegamos naquele momento especial do programa, em que temos a oportunidade de ouvir o que os alunos já cursaram o componente curricular eletivo, que é assunto da semana, acharam dessa experiência. Lembrando que hoje o tema do programa é o componente curricular eletivo, Diálogos Contemporâneos das Juventudes. Vamos acompanhar. Se me perguntasse o que eu acho sobre os projetos educacionais na escola, eu diria que eles são importantíssimos, porque é a partir daí que a gente vai estar tendo novos conhecimentos. E sobre as disciplinas que a gente pode escolher para a gente estudar, isso é importante, porque a gente, obviamente, vai escolher pelo que a gente tem mais afinidade e vai ser através daí que a gente vai começar a ser autônomo. O jovem de hoje em dia, ele é muito desinteressado nos estudos e muitas das vezes o professor acaba escolhendo trabalhos e se esforçando, sendo que os alunos não estão nem aí. A escola deveria ouvir mais os alunos e prestar mais atenção nas nossas opiniões. A disciplina de juventude ajuda nós alunos para o que a gente escolhe no futuro e sobre o que a gente quer estudar ou trabalhar. Eu acredito que é muito bom o jovem poder escolher as novas disciplinas, porque assim vai ter um diálogo entre aluno e escola. E as disciplinas vão conseguir cobrir um pouco a realidade do jovem. Realidade que eu digo é mercado de trabalho, faculdade e o futuro, né? O que fazer quando acabar o ensino médio. Quantos depoimentos legais e esclarecedores! Eu quero agradecer aqui todos os alunos que tiraram um tempinho para falar sobre as suas experiências e ajudar seus colegas a escolher qual componente cursar a partir do ano que vem. Boa sorte
e contem com a gente. E para você que nos acompanhou, espero que as entrevistas tenham te ajudado e respondido todas as dúvidas. Mas se você não entendeu alguma coisa ou faltou alguma dica, no site sed.sc.gov.br, que é o site oficial da Secretaria de Educação, você encontra um material bem detalhado, com todos os componentes curriculares eletivos. Lá você também acessa notícias, conteúdos especiais com as novidades da educação catarinense, entre outros assuntos. E se você quer conhecer as ações realizadas nas escolas da rede estadual ou conferir a programação das aulas aqui dos canais, é só acessar o site educsc.com.br. E uma última dica, para ficar bem informado, é só procurar por @educacauSC ou EducaçãoSC nas redes sociais. O programa do Novo Ensino Médio de hoje está terminando, mas na semana que vem a gente volta com mais. Até a próxima!